Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso podcast. É uma satisfação estar novamente com vocês aqui. Eu, Ricardo Maciel, voz de trombeta, estamos aqui juntos, né, mais uma vez, Wagner Olmos, do canal Remanescente, e Wagner Nunes. Muito obrigado aí por estarem acompanhando o nosso podcast. Vamos ler, então, capítulo 6 de Apocalipse. Então, assim está escrito. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos quatro animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. E olhei e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Amém? Wagner Nunes, o que você pode compartilhar para nós aí? Vamos lá. Meditando num dos vídeos do irmão Luiz Shimoyama, ele falou de uma verdade lá que eu não enxergava, até comentei com os irmãos, e de fato assim, foi tremendo ele associando o cavalo branco com Cristo sendo representado pelas duas testemunhas. Nós sabemos que Apocalipse fala de dois momentos de cavalo e cavaleiro branco. Um nesse texto aqui de Apocalipse 6 e o outro em Apocalipse 19, que é Jesus Cristo literalmente voltando com os seus santos para reinar nesta terra. Só que aqui, o contexto desses selos é exatamente a última semana profética. E ali Jesus está sendo representado pelas duas testemunhas que vão fazer a diferença nesse tempo do fim. É o grande e maior avivamento das duas testemunhas. E um detalhe interessante desse grande avivamento é que é um avivamento de juízo. Basta nós lermos Apocalipse 11, que nós vamos compreender que é um avivamento de muito juízo, porque a unção que estava em Elias, que orou para que não chovesse por 3 anos e meio, por causa do pecado do povo, estará nessas duas testemunhas. A unção de Moisés, que foi um instrumento de Deus para enviar as pragas, também estará nessas duas testemunhas. Também associando a Jeremias, que fogo sairá da boca das duas testemunhas e consumirá os seus adversários como lenha, que fogo sai da boca das duas testemunhas. Então, o cavaleiro branco, de fato, nós podemos conectar com Cristo Jesus, saindo vitorioso para vencer. Por quê? Porque as duas testemunhas, elas serão vitoriosas, independente do que vai acontecer com elas na metade da última semana. Afinal, está escrito em Apocalipse 12:11, que as duas testemunhas venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho, e mesmo em face da morte não amaram suas próprias vidas. Porque morrer por amor a Cristo não é derrota, é vitória. E permanecendo vivos até o fim no deserto também é vitória, porque nós seremos provados e aprovados no deserto. Então, esse cavalo branco é Cristo Jesus fazendo as obras iguais, até maiores que ele fez. Ele prometeu em João capítulo 14, verso 12: se creres em mim, farão as obras que eu faço e obras maiores do que estas. Então, isso nunca aconteceu na história da igreja. Isso, de fato, vai acontecer na ocasião da última semana, em especial na primeira metade, em que nós experimentaremos, se estivermos vivos, desse grande e maior avivamento, fazendo as obras iguais até maiores que Jesus fez. Por quê? Porque ele é o cavaleiro do cavalo branco, vitorioso, e sairá para vencer, e nos usará poderosamente. Interessante que tem um texto aqui de Zacarias, capítulo 9, falando acerca do arco. Por quê? Porque não tem arco e flecha nesse cavaleiro, só tem arco. Zacarias 9 nos explica por que esse cavaleiro, que é Jesus Cristo, só está com um arco na mão. Por quê? Porque ele já soltou as flechas, ele já soltou as duas testemunhas. Vamos ler? Está falando aqui, vamos ler a partir do verso 9 de Zacarias 9. Falando acerca da primeira vinda de Jesus, né? Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Então, aqui na primeira vinda, Jesus veio para ser o cordeiro, para que ele pudesse morrer por nós. Então, ele montou no jumento. Mas, na ocasião da última semana, ele estará montado em um cavalo branco, liberando poder para que as duas testemunhas o representem. E, claro, na volta dele, ele voltará em cavalo branco para reinar definitivamente nesta terra. Então, aqui na primeira vinda, no jumento. Aí aqui está a profecia. Destruirei os carros de Efraim e os carros de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele está falando acerca da união das duas casas. Nunca mais elas serão
desunidas, como o apóstolo Paulo fala. O muro de inimizade foi quebrado através da obra de Cristo na cruz. Aí ele continua: ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, que já está conectando com o milênio, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Quanto a ti, Sião, está falando acerca das duas testemunhas, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Isso me lembra Jó, que perdeu na grande tribulação dele, mas ele foi restituído em dobro. Isso é uma associação clara com relação à grande tribulação e mais que vencedores. Jó era vencedor, sofreu uma tribulação terrível e, por ter perseverado, se tornou mais que vencedor, porque ele declarou com seus lábios: apesar dessas tribulações, eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará. Então ele teve um vislumbre da volta de Jesus. Assim como Abraão viu o dia de Cristo e se alegrou. Aí ele continua. Verso 13. Porque para mim, olha aí a conexão, por que o cavalo e o cavaleiro branco está somente com o arco na mão? Porque para mim curvei Judá como um arco e enchi de Efraim. Suscitarei a teus filhos, ó Sião, contra os teus filhos, ó Grécia, e te porei, ó Sião, como a espada de um valente. Então, no verso 13, eu curvei Judá como arco e enchi de Efraim. Ou seja, eu consigo compreender aqui que as flechas foram lançadas no momento certo, na ocasião própria, no momento em que a menorá estiver completamente acesa. Então, Deus, Jesus Cristo, largou as flechas. Estou lembrando de um salmo aqui agora, eu não sei se o irmão lembra, estou falando de cabeça aqui, de que ele pega as flechas, apara as flechas e coloca no arco. Não sei se vocês lembram desse texto, depois se o irmão puder procurar. Ele não joga de imediato as flechas, ele põe na sua aljava, melhor dizendo, para depois, no momento próprio, ele atirar. Então, é muito interessante as associações. Então, Deus ele está nos lapidando, está trabalhando para o despertamento da igreja, para que quando ela tiver aparada, tudo direitinho, e jogada na aljava do Senhor, no momento certo ele vai lançar. Por isso que o cavaleiro e o cavalo branco ele só tem o arco na mão, porque ele lançou as flechas. Tá? Então, em princípio, nós podemos já conectar com Cristo Jesus, outorgando as duas testemunhas, para que ela possa, de fato, cumprir o seu propósito na última semana. Mais para frente, a gente fala mais acerca de outros detalhes. O que o irmão Wagner trouxe está muito bem colocado. E o que a gente ficou pensando hoje? Existem algumas teorias envolvendo esses textos aqui, porque quando a gente vê os 4 cavalos, primeiramente a gente vê cores, e tirando o primeiro cavalo, os outros não tem nada de bom acontecendo. Então você acaba querendo tender para o lado do anticristo, e existem interpretações que dizem que é o anticristo, entende? Não, mas então o cavaleiro branco é o anticristo, porque olha o que os outros cavalos fazem, né? Só que a gente estava pensando aqui, que Cristo também, o que acontece? As duas testemunhas quando pregam, elas também trazem juízo. E Deus vai trazer o juízo sobre a terra. Então, assim, eu não posso pegar esse cavaleiro branco agora que está vencendo e para vencer e colocar como anticristo. Então, quando a gente observa todos os pontos dos versos, a gente vê que não. O que a gente conseguiu conectar para ter esse entendimento é realmente a ação das duas testemunhas. Quando a gente vê as 7 igrejas, as mensagens das 7 igrejas, a gente estudou aqui ponto a ponto, nós vemos 2 igrejas posicionadas. Quando eu digo 2 posicionadas, são 2 que não estão corrompidas. E essas 2 a gente entende que dá levar a mensagem adiante. Mas a promessa, irmão Ricardo, está para todas. Todas elas têm uma promessa, e se não tivesse, como é que eu posso dizer, povo de Deus nas outras, não precisaria nem falar delas. Está falando por quê? Porque Deus está dando uma promessa para que elas se arrependam e voltem ao primeiro amor. Essa é a carta de uma delas, né? Eu sublinhei algumas citações delas para que a gente possa meditar e vocês vão entender o ponto que eu quero trazer aqui. Lá em Apocalipse 2:10, da igreja de Esmirna, diz assim, ó: não temos as coisas que tem que sofrer. Eis que o diabo está para lançar uns em prisão, uns de vocês em prisão, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei o quê? A coroa da vida.
Então, quando a gente vê aquele texto, a gente vê que foi dada uma coroa para esse cavaleiro. Esse cavaleiro tem uma coroa. Mas, na verdade, quem vai receber a coroa é a igreja. São aqueles que estão posicionados para fazer a vontade de Deus. E quando a gente vai para a igreja de Tiatira, no capítulo 2, aí no versículo 26, diz assim, ó: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Então eu não posso deslocar essas promessas, por mais que essa igreja não esteja coerente, mas a gente vê que tem pessoas fazendo a vontade de Deus ali, eu não posso deslocar, porque quem é que recebe essa autoridade sobre as nações? Aquele que está vencendo e para vencer, entende? Não importa se é das virgens prudentes que estavam dormindo, mas estão acordando, isso não importa. A gente já viu também que esse primeiro selo, ele é a abertura dessa última semana, em concordância com a primeira trombeta. Então, nós aliando todos esses pontos, a gente vê o que, irmão Wagner? Que as duas testemunhas estão à frente desse cavalo branco. Quer dizer, o cavalo branco, por quê? Porque a gente tem o Espírito de Jesus, a gente vai em frente com a mensagem. Lembra lá que a gente estudou no livro de Ezequiel 1, aonde as rodas vão, aonde o Espírito quer que vá, é onde as rodas vão. Quantas rodas são, meu irmão? 4. E nós estamos vendo aqui 4 cavaleiros, 4 cavalos. Tá, mas, irmão Wagner, mas os outros cavalos estão pregando destruição. O que Apocalipse 11, as duas testemunhas estão pregando? Juízo sobre a terra. Juízo sobre a terra. Então, mais uma vez, olhem para as igrejas. Aquelas igrejas estão corrompidas. A mensagem é de arrependimento para que elas voltem a quanto há tempo. Entendeu? Então, é isso que traz essa mensagem desse cavalo branco. Eu trouxe alguns outros versos para a gente poder meditar, mas eu vou pular um pouco, nós vamos direto ali, Apocalipse 19, do 11 a 19. Aqui vai indicar perfeitamente para mim esse ponto aqui, tá? 19, 11 e 29. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro, julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo e na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. O seu nome se chama Verbo de Deus. Para mim, acaba a discussão aqui. Sim. De quem é esse cavalo branco? Quem é o Verbo de Deus? Quem é a palavra de Deus? Não é Jesus Cristo? Entende? E seguiam os exércitos que há no céu montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca, olha a espada, uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Eu vou até parar por aqui, porque já deu para entender que esse mesmo Deus que está vindo vencendo e para vencer, vai trazer justiça, e a sua ira, a ira do lagar, vem a partir desse cavalo branco. Só que olha só que interessante, aqui diziam que um exército está seguindo com cavalos brancos. Que exército é esse? As duas testemunhas. Não é só um cavalo. O que a gente está trazendo aqui é um exército. É as duas testemunhas posicionadas para a pregação. E lá em Apocalipse 12, no versículo 1, diz assim, ó. Olha só, 12, versículo 1. Viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. O que é 12 estrelas na cabeça? São as 12 tribos de Israel, ou, como a gente pode entender, as duas casas que estão unificadas. Entende? Então, essa mulher são as duas testemunhas. Essa mulher posicionada para pregar, alguns, como a gente sabe aí, irão fugir para o deserto, um lugar que Deus tem preparado, né? Que é a continuação desse texto. Mais um texto que eu separei aqui é Provérbios 21, 31. Só um versículozinho, tá? O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Amém. Acabou. Vitória vem do Senhor. Aquele que vem vencendo e para vencer. E aqui eu acho que eu encerro esse primeiro parte aí. Eu acredito que o irmão Ricardo vai trazer alguma coisa referente aos 4 cavalos aí, né, irmão? É interessante como nós precisamos ter o fundamento dos capítulos anteriores. Sim. Olha que interessante, porque nós conseguimos aí encontrar um fundamento interessante acerca dos 4 seres viventes. Os 4 seres viventes, eles possuem os 4 rostos, são querubins,
E eles chamam, cada um do ser vivente chama um determinado selo, que está relacionado com o selo. Então nós temos 4 seres viventes, né, envolvidos com os 4 selos, que chamam 4 cavalos, e nós percebemos que na palavra de Deus, os 4 cavalos, lá em Zacarias 6, verso 5, diz que esses cavalos são os 4 espíritos do céu, saindo de onde estavam perante o Senhor. Então é um trabalhar de Deus, de fato, né? E lá no verso 7 diz que eles andavam pela terra. Nós percebemos em Zacarias, capítulo 1, os cavalos percorrendo a terra, lá no período do exílio, né? Lá no período da Babilônia, do exílio babilônico, estava encerrando ali o período dos 70 anos, e não é coincidência estar a menção lá dos 70 anos, né, do cativeiro, porque aponta também para a profecia das 70 semanas. E nós temos aí uma última semana para acontecer. E novamente, esses cavalos vão percorrer a terra. Então é um trabalhar de Deus que já acontece na história da humanidade e tem uma última cavalgada para acontecer nessa última semana. Então nós percebemos pelo contexto bíblico, né, que esses cavalos estão apontando para um trabalhar de Deus. E na última semana, Deus vai usar o seu povo na terra para representá-lo. Sim. Então, muito importante essa associação. 4 seres viventes apontam para os 4 selos, os 4 cavalos sendo os 4 espíritos do céu, agitando o grande mar nos 4 cantos da terra, né? As nações, povos, línguas e nações sendo movimentadas pelo trabalhar de Deus nessa última semana, e vai usar, assim, as suas testemunhas, tá, na terra para esta batalha. Eu chamo de batalha porque nós precisamos ter esse entendimento dos 2 lados da batalha. Sim. Tá? Então, Amós 3, verso 8, diz que rugiu o leão, quem não temerá? Então, esse cavalo branco, ele vai trazer a mensagem do evangelho da paz. Então, vai ser apregoada a palavra genuína do reino nos 4 cantos da terra, através das suas 2 testemunhas. E, infelizmente, irmãos, pelo que nós estamos entendendo na palavra, muitos não vão aceitar essa palavra, por estarem presos em doutrinas, presos nas amarras do engano, na iniquidade, né, que o inimigo vem trabalhando por muitas gerações. E é por isso que, por rejeitarem essa palavra, né, esse evangelho da paz, virão sobre eles consequências da sua rebeldia. Então, a palavra de Deus, ela vai ter o seu devido cumprimento, as consequências vão acontecer, são consequências de dores, é uma provação de fogo. E nós percebemos que Apocalipse capítulo 11, lá diz que as 2 testemunhas, de sua boca vai sair fogo, e esse fogo é a palavra de Deus, como está escrito lá em Jeremias. A palavra de Deus será como fogo para queimar, para que o coração do homem possa encontrar arrependimento. E é por isso que o anúncio é de arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E por que 2 lados da batalha? Você vê que envolve os 4 querubins? Os 4 querubins não envolve o trabalhar de Deus através da sua igreja? Uhum. Contra quem? Contra um querubim maligno, Satanás e seu exército. É uma batalha de poderes aí. E esse querubim maligno está lá citado em Ezequiel 28, verso 14. Ele era o querubim ungido para proteger da guarda, de guerra, de batalha. E ele estará nesses últimos dias como um grande dragão vermelho. E ele vai conduzir também o seu exército. E, por vezes, na palavra de Deus, esse inimigo tentou ofuscar, né, a direção deste trabalhar de Deus sobre o anticristo, principalmente, também será levantado nos últimos dias. Se nós olharmos para Naum, capítulo 1, verso 11, lá está escrito: de ti, Nínive, virá aquele que vai maquinar o mal contra o Senhor, apontando para a origem do anticristo.
E o que nós percebemos nesses 4 cavalos? O 4º cavalo, se você perceber na tua Bíblia Sagrada aí, ele vai estar traduzido provavelmente como a cor amarela, cavalo amarelo. Só que pelo original, a palavra aí é chloros, que significa verde. Então, não é um cavalo amarelo, é um cavalo verde. E o que nós percebemos nas cores dos cavalos aí, que existe um alvo que o Senhor está definindo pelas cores. A cor do primeiro cavalo é branco, o segundo é vermelho, o terceiro é preto e o 4º é verde. Se nós olharmos no mapa as bandeiras que cercam o Estado de Israel, né, predominantemente aí árabes, envolve a Turquia também, as cores, todas elas, a maioria delas possui pelo menos 2, no mínimo, 2 dessas 4 cores. A maioria delas tem as 4 cores, envolvendo inclusive o verde. E a cidade de Nínive hoje é Mossul. Mossul se encontra no Iraque. E Iraque é a antiga Babilônia, que também aponta para a Síria. Se nós olharmos para a bandeira do Iraque, nós vamos enxergar as 4 cores dos 4 cavalos: branco, vermelho, preto e verde. Então é muito interessante, porque o Senhor está apontando o inimigo para essa batalha. Sim, e o irmão trouxe aí a respeito de um exército que está posicionado contra essas 2 testemunhas, e a continuação daquele capítulo que eu trouxe, 19, ele traz isso. Capítulo 19, versículo 19 diz assim: e vi a besta, olha só, esse anjo do abismo que está se levantando, né? E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Então, existe o cavaleiro branco, mas também existe o exército. E assim como essa luta está sendo travada, também existe uma perseguição que vem do outro lado. Então, a gente precisa estar atento sobre isso, né? E interessante aí, a gente ainda vai detalhar com certeza todos os cavalos, todas as mensagens, mas o interessante é isso, que fica aquela dúvida na cabeça de muitos, né? Por que os outros cavalos, então, estão pregando destruição? E é isso que a gente tem que ficar ligado, porque o que a gente estava escutando aqui, estudando, né? Que Deus, ele usa muitas vezes o que irá acontecer para alertar o povo. E ele usa isso também para juízo, entende? Porque quando tiver aquele encontro, a gente estava estudando sobre isso também, do rei do norte contra o rei do sul, vão se formar alianças que não prevalecerão. Então vai surgir o anticristo. E eles vão dar todo o poder para o anticristo, entende? Então, quer dizer, isso tem que acontecer, isso é da vontade de Deus que aconteça assim. Olha, mas como é que vai ser da vontade de Deus que aconteça assim se o anticristo vai perseguir a igreja? Meus irmãos, isso já está desenhado. Isso deve acontecer e irá acontecer. A gente querendo ou não. Não tem o que fazer. Então, assim, Deus está mostrando esses cavalos posicionados, pelejando para a batalha e está nos avisando. Olha, essa perseguição não vai ser fácil. Deus está nos alertando antes. Ele poderia simplesmente nos esconder, mas ele não está nos escondendo. Ele está nos avisando antes do que virá pela frente. E quando a gente conecta isso tudo ainda com as trombetas, que a gente sabe que está conectado, né? A gente vai ver a sequência dos selos e a gente não entende aqui que somente depois do 7º selo é que começa a tocar as trombetas. Não, é como se voltasse explicando de um âmbito mais aberto o que está acontecendo. E quando a gente chega nas trombetas, aí, meu Deus do céu, então parece que é só catástrofe, mas não, precisa acontecer. São os avisos que as 2 testemunhas estão apregoando sobre a terra. E daqui para diante a gente já não tem mais mensagem bonitinha para trazer, infelizmente. Né, irmão? Nós precisamos alertar, a gente está aqui para isso. Estamos aqui para alertar o povo do que irá acontecer. Porque eu não posso aqui, que nem o irmão Wagner está cansado de pregar somente coisa boa, bênção, pregar que tudo vai dar certo na tua vida. Entende? Eu não posso, eu estaria sendo conivente com erro, com engano. Sim. Nós estamos aqui para tentar mostrar o que está acontecendo. E a gente mesmo já estudou 300 vezes, vai estudar de novo e ficar apavorado de novo. Desculpa, mas eu gostaria de ter uma mensagem mais bonita para te trazer, mas a única coisa que eu posso te trazer é, se você estiver posicionado com o cavaleiro branco, a tua coroa estará garantida.
Lute por isso. Não importa qual dificuldade você vai ter, não importa qual provação, lute por essa coroa. E não se esqueça da promessa: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Amém. Amém. Os Amém. irmãos falaram rapidinho acerca o irmão Wagner falou da tribulação, que tem que passar por tribulação. O apóstolo Paulo falou em Atos 14: importa, é necessário que passemos por muitas tribulações para herdarmos o reino. Se quisermos ser mais que vencedores, o que antecede ser mais que vencedor? Basta ler Romanos 8. Por amor de ti, fomos entregues à morte todo dia, então nem morte, nem vida, nem anjo, principado, potestade. Aí ele fala também um pouco antes sobre fome, nudez, perigo, espada. Todo mundo quer ser mais que vencedor, mas primeiro tem que passar pela tribulação. E esse mais que vencedor, hoje nós somos vencedores em Cristo, mas o mais que vencedor é porque ainda não se manifestou o que havemos de ser. Só seremos manifestados em glória, teremos nossos corpos glorificados para reinar com Cristo no milênio, se estivermos dispostos a passar pela grande tribulação. Isso eu me refiro para a igreja que estará aqui na última semana. A gente não tem certeza se nós estaremos aqui, mas nós já estamos ensinando um evento que está muito próximo de acontecer. Se não for a nossa geração, da próxima não passa. Então nós temos que começar a despertar a igreja falando das tribulações. Tem um texto aqui maravilhoso que eu sempre cito ele, de 1 Coríntios 7. Tenha como se não tivesse. 1 Coríntios 7, a partir do verso 29. O tempo se aproxima. Então, os que usam as coisas deste mundo, usam, mas usam como se não as abusassem, porque a aparência deste mundo passa. É uma preparação para os dias que virão. Outra coisa que o irmão falou, acerca das 12 tribos de Israel, Ismael também teve 12 tribos. Então, há uma guerra acerca das duas testemunhas com o Império da Besta. Então, 12 tribos de Israel contra as 12 tribos de Ismael, que o apóstolo Paulo fala em Gálatas, que é perseguidor da livre. Outro detalhe que eu anotei, só para a gente não esquecer, que Zacarias, a partir do verso 7, ele conta da primeira visão que ele teve dos cavalos. Só que um pouco antes, Zacarias ele foi convocado para exortar o povo, chamando ao arrependimento. Os irmãos falaram de arrependimento, e o que vai anteceder a primeira visão de Zacarias é exatamente arrependimento. Olha só, Zacarias primeiro, aí ele fala aqui: no 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido, dizendo: o Senhor se irou em extremo contra os vossos pais. Portanto, diz-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim. Arrependimento é voltar. Voltai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Não sejais como vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e das vossas más obras. Entretanto, eles não me ouviram. Enfim, aqui fala das 5 virgens prudentes que vão responder ao arrependimento e também das 5 virgens nécias. E aí sim, depois que a gente não pode esquecer para a carta para as 7 igrejas, 2 estavam irrepreensíveis, 5 necessitavam de arrependimento. 5. Então, elas se arrependeram, se juntaram com as 2 irrepreensíveis e juntas foram enviadas pelo cavaleiro do cavalo branco, como ar, como flecha. Elas foram lá, lapidadas, jogadas na aljava, e no momento certo, por causa do arrependimento, elas foram lançadas para o cumprimento da última semana. Amém. Maravilha. Você vê, olha só o tanto de informação que a gente consegue extrair para fundamentar essa obra de Deus aí, né? E a gente está aqui no cavalo branco, né? No cavalo branco. O importante aqui nós termos esse entendimento, principalmente também dos seres viventes. Percebe que no capítulo 4 o Senhor deixou bem esclarecida a ordem dos seres viventes, e o primeiro dele tinha o rosto de leão. E é este primeiro ser vivente com o rosto de leão que chama o primeiro selo. Tanto é que, quando ele vai chamar o cavalo, ele vai chamar com um rugido. É rugido, voz de trovão. E aí a gente conecta também Apocalipse 10, do 3 ao 4. Uma grande voz de trovão, como brama o leão, e os 7 trovões soaram as suas vozes. Rugiu o leão, meus irmãos, quem não temerá? Quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Os trovões estão associados com as testemunhas que vão profetizar nesta primeira metade da semana. Então, tem muita conexão. E a gente percebe aí o agir de Deus acerca disso.
Meus irmãos, desculpa atrapalhar, eu trouxe um verso aqui que eu acho que acaba colaborando, tá? Jeremias 15, em uma conversa ali, né? Uma conversa ali a respeito de Jeremias, e diz assim, ó. Presta atenção se não fecha, tá? Disse-me, porém, o Senhor, ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lança-os de diante de mim e sai. Presta atenção. Ainda que Moisés e Samuel, a gente pode tipificar aqui como duas testemunhas que estavam posicionadas perante o Senhor, né? Se pusessem para defender esses que estão fazendo contra, esse exército do mal, né? Olha só. Quando te perguntarem para onde iremos, olha as referências. Dir-lhe-ás, assim diz o Senhor, o que é para a morte, vá para a morte. O que é para a espada, vá para a espada. O que é para a fome, vá para a fome. E o que é para cativeiro, vá para o cativeiro. Nós vemos 4 cavalos posicionados para tirar a paz da terra. E não pense que isso vai vir só de um lado. A gente pode pegar essa referência contra as testemunhas também, porque a perseguição será feita contra elas. Entende? Então, primeiramente, esses cavalos estão tirando a paz da terra, determinando morte, fome, e depois estão ali apregoando essa perseguição contra as testemunhas. Porque eu os punirei com 4 sortes de castigos, diz o Senhor. Com espada para matar, com cães para os arrastarem. Aí a gente vê ali Jezabel, lembra de Jezabel? Os cães que comeram a carne dela. E com as aves do céu, com as feras do campo para devorarem e destruírem. Então, assim, a gente está falando aqui que Deus é um Deus de justiça, mas também ele é um Deus de juízo. Tá? Por isso que a gente vê aqueles outros cavalos se apresentando ali com coisas que não agradam a gente a ouvir, mas que infelizmente tem que acontecer. E você falando de Jeremias 15, eu me lembrei de Ezequiel 14. Posso ler bem rápido? Olha só como se conecta. Pode. Ezequiel 14, a partir do verso 13. Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e a tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, o cavalo preto. É isso? Acho que é preto que envia fome. Sim, e eliminarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela esses 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, por sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor. Olha, a salvação. Exatamente o que eu trouxe aqui. Exatamente. Olha a conexão. É muito verso conectado. 15. Olha só o verso 15. Se eu fizer passar pela terra bestas feras, e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens, né, Noé, Daniel e Jó, estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos, nem as suas filhas. Só eles seriam salvos, e a terra seria assolada. E verso 17, ou se eu fizer vir a espada, olha aí, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Jesus falou isso em Mateus. Olha a ação dos cavalos, falando da ação das 2 testemunhas. Farei vir sobre ela a espada. Espada passa pela terra, e eu eliminar dela homens e animais. Juízo de Deus. Então é a ação de Deus, esses 4 cavalos, mas ao mesmo tempo numa guerra contra o anticristo. Esses cavalos também têm uma associação com os inimigos que estaremos enfrentando, em especial na última semana. Amém. Maravilha. A gente está tratando aqui já de alguns cavalos, né? É verdade. Vou até ler aqui os versos que falam do cavalo vermelho. Verso 3 aqui. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal, dizendo, vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Olha a espada que lemos aqui, né? Exatamente. E que vocês podem comentar aí acerca disso? Eu vou trazer aqui, então, Apocalipse 13:10. Se alguém tem ouvidos, ouça, tá? O 9 primeiro. Vamos conectar com as igrejas aí, né? Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Então, assim, com a mesma moeda que tu é tratado, é o que tu vai retribuir. Por isso que é uma guerra de exército com exército, nesse momento, entendeu? É uma guerra de exército com exército. E diz assim, aqui está a perseverança dos santos e a fidelidade dos santos. Entende?
Então eu consigo ver aqui essa espada afiada de 2 gumes. Uma espada que ela serve para corrigir, mas também ela serve para consumar a ira de Deus. E o que a gente está vendo aqui são essas 2 testemunhas posicionadas para pregoar essa ira de Deus. Mas esse versículo 6, ele está trazendo uma grande quantidade de pessoas que estão sendo mortas, né? Então diz assim, que foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros, e também lhe foi dado uma grande espada. Então eu trouxe esse ponto da espada, mas a gente pode ver que vai ser um momento de tormento para aqueles que não estão posicionados, entende? Eu acredito que como eu já falei aqui, aquele vale de decisão que vai ter nessa primeira metade da semana, tá? O que a gente está vendo aqui que o selamento da igreja já aconteceu, e a gente acabou estudando isso hoje. O selamento da igreja já aconteceu quando iniciar essa primeira metade da semana. Mas, como a gente vê na primeira trombeta, a relva verde, aqueles que não estão ainda aflorados, eles vão ser despertados pela mensagem das 2 testemunhas. E por outro lado, a mortandade vai começar ali. Por quê? Porque as 2 testemunhas estão pregando a verdade, as 2 testemunhas estão alertando e acordando essas virgens que estão dormindo, e ao mesmo tempo elas estão ali soltando todo tipo de flagelo, e isso a gente vai ver em Apocalipse 11 quando a gente começar a estudar, né? Então, esse cavaleiro, ele pode ser, os irmãos perguntam, pode ser um cavaleiro do mal? Pode ser, mas se for, está incutido em fazer o que está determinado por Deus, porque é necessário que assim seja. Amém. Wagner Nunes, tem mais algum complemento aí? Tem. Eu falei de Zacarias primeiro, chamando ao arrependimento, e depois do arrependimento, as flechas sendo lançadas. E depois desse chamado ao arrependimento, tem a primeira visão dos cavalos. Interessante que a partir do verso 8, nos fala quem é o cavaleiro do cavalo vermelho. Vamos ler? Zacarias, capítulo 1, verso 8. Tive de noite uma visão, e eis um homem montado num cavalo vermelho. Nós vamos ver que esse homem é Cristo. Estava parado entre as burteiras que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam outros 3 cavalos vermelhos, baios e brancos. Embora tenham cores diferentes aqui, eles estão conectados com os cavalos de Apocalipse. Isso aí é fato, não tem como negar. Então perguntei, meu Senhor, de repente as cores mudaram em Apocalipse para poder nos revelar as cores das bandeiras, irmão Ricardo. Que a gente se fala acerca da última semana, né? Enfim. Então perguntei, meu Senhor, quem são estes? Respondeu-me o anjo do Senhor é Jesus, o enviado do Pai. Respondeu-me o anjo que falava comigo. Eu te mostrarei quem são eles. Então respondeu o homem que estava entre as burteiras e disse, são os que o Pai, essa palavra aqui é o Pai, né? São os que o Pai tem enviado para percorrerem a terra. Eles responderam ao anjo do Pai, ao anjo do Eterno, que estava entre as burteiras. O anjo do Eterno é quem? Jesus. E disseram, nós já percorremos a terra, os outros 3 cavalos. E eis que toda a terra está agora repousada e tranquila. Então, o anjo do Senhor, o anjo do Pai, respondeu, ó Pai, ó Eterno dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá? Jesus Cristo intercedendo, por quê? Porque Jesus ele vive para interceder. Aí ele continua, aqui no contexto do cativeiro dos 70 anos. Eles estavam próximos de sair do cativeiro. E da mesma forma, na grande tribulação, quando o anticristo manifestar, será uma espécie de cativeiro, porque seremos perseguidos. Respondeu o Senhor com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. E este me disse, clama, assim diz o Senhor dos Exércitos, com grande empenho estou zelando por Jerusalém e por Sião, e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado, e elas agravaram o mal. Podemos associar aqui ao império da besta, perseguindo os santos. Portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia, a minha casa nela será edificada, olha aí, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém, o cordel de medir, que nós podemos encontrar em Apocalipse 11.
porque as 2 testemunhas foram medidas. Clama outra vez, dizendo, verso 17, assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens. O Senhor ainda consolará Sião e ainda escolherá Jerusalém. No final de tudo, nossos olhos, as lágrimas dos nossos olhos serão enxugadas. Então, eles estavam aqui no contexto de Zacarias, no contexto de retorno do cativeiro. E nós estaremos nesse cativeiro, na perseguição, e Jesus Cristo estará intercedendo por nós, rogando, assim como ele fez com Pedro, para que a nossa fé não desfalecesse, nós possamos cumprir. Então, esse cavaleiro do cavalo vermelho, ele também é Cristo Jesus, assim como no cavaleiro do cavalo branco, porque o texto aqui de Zacarias nos diz isso. E ele estará conosco. Ele nos enviará no cavaleiro branco e no cavaleiro vermelho ele estará intercedendo por nós. Vou repetir. O cavaleiro do cavalo branco nos envia como flecha, por isso que ele só fica com o arco na mão. Ele nos envia. E o cavaleiro do cavalo vermelho, que também é Cristo, ele intercede por nós. Amém. Maravilha. Bom, estamos aqui já com o tempo, né, estourando. E vamos encerrar aqui. Eu creio que no próximo podcast a gente consiga aí, né, concluir com os outros selos, que tem muita coisa para pôr, muita coisa para expor, para compartilhar. E tem sido muito edificante essa nossa reunião, né? Algo muito bom. Estamos aprendendo juntos aqui. Então o Senhor tem sido bom conosco. Momento de compartilhar da palavra. Momento de estarmos aqui, né, colocando até o nosso coração, né, os nossos sentimentos aqui, e o anseio que essa mesma palavra que compartilhamos possa alcançar a sua casa, o seu lar, né? E a gente tem um coração alegre por conta deste momento que o Senhor proporcionou para nós. Eu gostaria de pedir aí ao Wagner Olmos suas considerações finais aí, Wagner. Minhas considerações finais é um apanhado de tudo que a gente falou. Eu vou trazer um versículo só, tá? Porque a gente não tem a intenção aqui de esgotar o assunto. Até porque semana que vem estamos aí planejando ter uma presença aí de um irmão que tem um conhecimento muito grande, o nosso irmão Pedro. E se ele puder participar, vai somar muito, né? E a gente vai voltar. Se precisar voltar no cavalo branco, a gente volta e não tem problema, né? A gente volta e vamos pegar um pouco mais de informação com ele. Mas referente ali ao cavalo vermelho ainda, eu quero dar minhas considerações finais, falar dele, porque diz assim, ó, olha só que interessante. Quando abriu o segundo selo, viu o segundo selo o ser vivente dizendo, vem. E saiu um cavalo vermelho, seu cavalo foi lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Então, quando a gente vê, né, tem versículo que diz, quando se ouvir falar em paz e segurança, ali virá repentina destruição, né? E o que a gente vê lá em 1 Tessalonicenses 5, diz assim, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, aqui está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Versículo 6 vai dizer assim, assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiamos e sejamos sóbrios. Versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira, olha só, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós estamos falando do que aqui? De ser sóbrio, porque Deus quer nos despertar antes, porque Ele não quer que a gente passe pela ira. Entende? Mas a ira vai acontecer, meus irmãos. A gente querendo ou não, a ira vai acontecer. E quando a gente vê aqui sobre essa falsa paz, a gente tratou aqui, que em Daniel 11 está falando sobre esse falso acordo, essa falsa união que está acontecendo entre o rei do norte e o rei do sul, que será quebrado, desfalecido ali pelo anticristo surgindo. Então aí está a derradeira, tudo o que vai acontecer. Mas Deus quer nos livrar desse momento, como eu li para vocês aqui. O que precisa a gente fazer? Ser sóbrio. Estar atento aos tempos. O versículo diz assim, irmãos, relativamente aos tempos, não há necessidade que eu vos escreva. Olha, eu estou vendo uma necessidade muito grande. Será que ele está mentindo? Não. Ele está falando isso daqui para quem está posicionado.
Ele está falando isso para quem já sabe sobre os tempos. E quando a gente vê a igreja fugindo para o deserto, a gente vê que ela tem o quê? Ela tem a lua debaixo dos pés, ela tem os tempos, ela sabe o tempo determinado. Então, a pergunta que a gente faz para você é: você está inteirado sobre os tempos? Você está posicionado para lutar ao lado de Cristo? Entende? Então, que a gente possa meditar um pouco nisso, né? Para fazer esse evangelho avançar. Amém. Glória a Deus. Wagner Nunes, suas considerações aí. É exatamente o que o Wagner falou. Nós precisamos estar prontos e não há necessidade que você escreva nesse contexto. Infelizmente, para boa parte das igrejas, há necessidade de escrever, há necessidade de nós anunciarmos e despertarmos. Porque aquilo que o irmão Ricardo falou no início da gravação, a maioria do povo de Deus só quer pensar na última trombeta, mas não quer passar pelas 6 primeiras, ou não entende, né? Que acham que seremos arrebatados da terra antes desses eventos que estamos tanto meditando aqui. Mas Deus está abrindo os nossos olhos. Eu creio que Ele vai abrir os olhos de muitas pessoas. Eu já fui pré-tribulacionista roxo, porque eu fui criado numa igreja pentecostal desde meus 4 anos de idade, que quando minha mãe nasceu de novo. E sempre aprendi escatologia acerca do pré-tribulacionismo. Só agora, há pouco tempo, foi mais ou menos em 2018, mais ou menos, que eu comecei a ouvir essas mensagens através de outros irmãos. E eu resisti no início, mas depois, olhando para os textos, o próprio Espírito Santo foi me confrontando, foi me fazendo conectar com os textos, eu fui livre. Então, se eu fui livre, eu creio que muitos desses irmãos também podem ser livres. Os que são mais difíceis de ser livres desse engano são os líderes que já escreveram livros, que já gravaram vários DVDs, várias mensagens, que estão nas igrejas. Para voltar atrás, tem que ser macho. E não é fácil voltar atrás. Mas nós que somos pessoas simples, que não temos muita coisa para poder defender, a gente acaba voltando atrás com mais facilidade. Então, mesmo assim, eu creio que Deus, através das nossas vidas, da vida de outros irmãos simples, essas mensagens vão acabar chegando no ouvido de alguma liderança e ela vai acabar voltando atrás, uma ou outra vai voltar atrás, porque, mais do que nunca, o som da trombeta tem que ser tocado de forma correta para que nós possamos nos preparar para a batalha. E esse som do pré-tribulacionismo vai nos despreparar completamente. Por isso que nós vemos hoje uma multidão ensandecida de cristãos correndo atrás de políticos, almejando para ir um país melhor, que as coisas lá de fora melhorem. Por quê? Porque eles não têm o entendimento da última semana. Porque se compreenderem o entendimento da última semana, eles vão acabar desbloqueando as revelações da palavra. Que de agora em diante, progressivamente, a cada vez que se aproxima, quanto mais se aproxima a última semana, a tendência é o mundo piorar. E não pense que vai melhorar com as 2 testemunhas, não. Nós vemos lá em Apocalipse 11 que vai ter juízo na terra, porque o povo não vai querer responder, então haverá juízo. E interessante que depois que as testemunhas forem mortas e outra parte fugir, o anticristo ele virá como salvador do mundo. Por isso que em Apocalipse 11 está escrito que o mundo trocará presentes entre si. Por quê? Porque aquelas 2 testemunhas a estavam atormentando a terra. Aí sim, quando disserem paz e segurança, no final da grande tribulação, sobrevirá sobre eles repentina destruição. E o exército de Senaqueribe, rei da Assíria, que da Síria vem o anticristo, está escrito em Isaías capítulo 10, capítulo 11, ele será envergonhado. Porque o Cavaleiro Branco, ele saiu vitorioso e para vencer. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia. Muito bem, meus irmãos. Então, louvado seja Deus por este podcast, né? Estamos muito alegres de estar compartilhando com vocês essa mensagem, que você possa compartilhar aí, né? Acompanhe os canais aí, canal Remanescente do Wagner Romos, canal Wagner Nunes também no YouTube. Aos poucos eu também estou compartilhando lá, acabei de abrir o canal Vozes de Trombeta. E acompanhe, irmãos, e compartilhe, faça a sua parte, né? Compartilhe a palavra de Deus, estude a palavra de Deus, seja como bereanos, né? Não fique ouvindo e absorvendo, não, vai na palavra de Deus, estude. Eu creio que o Senhor vai colocar você, né, naquilo que você precisa. Eu creio que o Senhor também pode te usar para encaixar as peças de cada um aí, né, no entendimento da palavra, porque eu creio que a restauração da sã doutrina dos apóstolos, ela vai acontecer, vai ser restaurada. E esse evangelho eterno será pregoado pelas 2 testemunhas, né? Então, deixo aqui para vocês uma
um versículo para que você possa levar no teu travesseiro aí, tá? Efésios 4, verso 30. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. Amém? Louvado seja Deus. Obrigado por tudo e Deus abençoe cada um de vocês. Até a próxima. Amém. Até a próxima. Tchau, tchau.